Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a primeira aula do projeto Viver de Bolos Caseiros. E nessa aula nós vamos falar sobre como empreender com bolos caseiros, tá? Para começar essa aula, eu quero te dizer que empreender é você ter uma visão do todo do seu negócio, é você estar disposto a aceitar e enfrentar desafios. Quando eu comecei, eu não tinha muito essa noção, tá? Por isso que eu achei importante vir falar aqui para vocês dessa visão empreendedora, porque a minha visão era um pouco limitada, eu me preocupava muito só com receitas e com o atendimento, né? Mas existem várias outras coisas, né, que englobam um negócio e que precisa estar tudo alinhado em conjunto para que você realmente consiga bons resultados, tá certo? E aí eu trouxe aqui para vocês os pilares, né? O que eu considero pilar num negócio de bolos caseiros. Quero ressaltar que isso daqui é a minha perspectiva, é a minha visão, é a partir da minha experiência, que eu já estou aqui no mercado há 8 anos trabalhando, tá? Então, o que eu considero pilar num negócio de bolos caseiros? A questão de você ter uma visão empreendedora, que é você ter a visão do todo, tá? Você ter a visão do seu negócio, de todas as coisas que você precisa articular e pôr em prática para você conseguir bons resultados. E o que é bons resultados, gente? São vendas em volume, né? É você ter um retorno financeiro positivo do seu negócio. É o seu cliente estar satisfeito com o seu produto. É você se tornar referência na região onde você está. Esses são os objetivos. É isso que a gente tem que almejar quando a gente inicia um negócio, tá certo? Então, ter essa visão do todo. E aí, o que seria essa visão do todo? Boas receitas, um negócio ele precisa estar estruturado com boas receitas, tá certo? Porque se o seu bolo não for gostoso, a pessoa vai comprar hoje e ela não vai voltar mais. Agora, se o seu bolo for gostoso, ela vai comprar hoje, ela vai levar para algum grupo de amigos, para alguma reunião. A partir dali vão ter outras pessoas que vão experimentar o seu bolo e também vão querer conhecer o seu trabalho. Então, sim, boas receitas faz parte da estrutura de um negócio, tá certo? Seguindo, gente, uma coisa que é primordial, precificação. Você precisa saber como precificar os seus produtos, tá? Se você não sabe como precificar os seus produtos, então para tudo, estuda sobre precificação e aí depois você continua. Porque se você inicia com um preço errado, gente, depois para corrigir isso, dá tanto trabalho, é uma dor de cabeça, porque aí você já apresentou um cardápio para o seu cliente com um determinado preço, aí você descobre que você não estava colocando uma margem adequada, aí quando você vai aumentar, o seu cliente, né, acha ruim e você está só começando. Então, assim, precisa saber precificar para você começar certo desde o início, para você ter metas de venda, para você poder fazer planejamento, tá bom? Então é muito importante saber precificar. A gente vai ter uma aula de precificação amanhã, tá bom? E eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes. Eu tenho certeza que a partir de amanhã você vai saber precificar seus produtos, certo? O quarto pilar, né? Controle financeiro. Quando eu falo aqui, gente, de controle financeiro, eu tô querendo dizer que você precisa controlar todas as suas vendas, todos os seus gastos, tá? Isso nada mais é que um fluxo de caixa, certo? Controlar quanto você vende e quanto você gasta é um fluxo de caixa que você precisa fazer esse registro diário, tá bom? Então é um registro diário. E além de tudo, né, você tem que gerenciar ali as suas compras. Então, uma vez que a gente faz aqui, ó, a precificação, a gente consegue determinar qual a quantidade exata dos nossos insumos, porque a gente tem uma coisa chamada ficha técnica, que é onde a gente registra a nossa receita por peso. E aí você consegue mensurar quanto que você tem que comprar de insumos ao longo de um mês, tá certo? Ao longo de um mês nem digo, né? Mas vamos dizer, ao longo da semana, fazer um planejamento para você ter isso tudo muito sincronizado, tá bom? Então a gente tem que fazer esse controle, a gente tem que determinar um salário. Você é a primeira pessoa que tem que se pagar. Às vezes, quando a gente começa num negócio, sabe o que dá errado? A pessoa pega todo o dinheirinho ali que ela trabalhou, que ela conquistou, né?
e ela vai lá e repõe tudo dentro do negócio, reinveste tudo dentro do negócio e não se paga. A gente tem que se pagar desde o início. Tudo bem começar com um salário baixinho, a gente não precisa começar com o maior salário do mundo, mas é importante, desde o início, você já determinar qual vai ser o seu valor de retirada. E aí a gente vai traçar metas de vendas para que realmente você consiga fazer essas retiradas e consiga ter ali o lucro que você vai reinvestir no seu negócio. Outra coisa importante, se você puder, desde o início, já tenha uma conta corrente, uma conta no banco, separado da sua. Nada de usar o mesmo cartão de crédito, nada de usar a mesma conta. Sabe por quê? Porque vira uma bola de neve. Aí você vai no mercado, você faz a compra do mês para sua casa e você faz a compra do seu negócio. Aí passa tudo na mesma nota, aí você fala, depois eu separo. E aí você não separa nunca. Então a melhor coisa é você ir no banco, abrir uma conta separadamente, tá? E ter um cartão ali, ainda que não seja o cartão de crédito da empresa, que às vezes num primeiro momento a gente não consegue esse crédito de imediato. Mas se você tiver 2 cartões de crédito, separa um para suas despesas pessoais e o outro para suas despesas com o seu negócio, tá certo? Eu gosto de usar o cartão de crédito para concentrar as compras, né? Então, toda vez que eu vou fazer uma compra, eu passo no cartão de crédito e aí eu concentro todas as minhas contas ali. No final do mês, eu consigo até ter uma visão do todo de quanto eu gastei com compras. É até uma forma legal de controlar. Então fica aí uma dica para você se organizar desde o início. E aí tudo isso tá aqui, gente, ó, dentro do controle financeiro. Se a gente não tiver esse controle financeiro, fica muito bagunçado, tá? Aí você não sabe, se você não anota quantas vendas você fez, você não sabe se você atingiu a sua meta do dia. Você se perde também, porque é importante a gente ter uma agenda, serve até como um controle para você poder pegar o contato do cliente. Eu lembro que quando eu comecei, eu não anotava nada. Olha, eu tenho até vergonha de dizer isso aqui, mas eu não anotava nada, gente. Eu simplesmente pegava o pedido, né, e falava, tenho que fazer tal e tal bolo. Ia lá e fazia e tal. E virava uma bagunça, sabe? Até o dia que eu esqueci o bolo de uma cliente, foi a morte, né? Aí você fala, meu Deus, né? Pelo amor de Deus, vamos acordar para a vida, para você ver. Tá vendo? Eu era bem sem noção. Mas a gente aprende, tá bom? Levando tapa na cara, mas a gente aprende. E aí eu fui me dando conta do quanto é importante a gente ter esse controle. Então é o controle de quanto você vende no dia. Aí, por exemplo, você tem ali todas as notinhas do seu supermercado, né? Que você faz a compra para o seu negócio. Mas suponhamos que faltou um ingrediente ali, que às vezes acontece, até hoje acontece comigo, de às vezes faltar alguma coisa, você tem que ir ali no mercadinho da esquina comprar de última hora. O que não é bom a gente sempre ter o controle do que a gente precisa comprar, porque no mercadinho da esquina sempre vai ser mais caro. Aí você vai lá e você compra. E ali naquele mercadinho não te deram uma nota. Então você tem que ter uma caderneta para anotar todas essas despesas pequenininhas que às vezes a gente que não entrou, né, na sua nota do supermercado, que você não tem um comprovante fiscal ali para você poder registrar depois. Então anota numa cadernetinha para você ter tudo bem registrado. E no fim do dia faz um balanço, quanto eu vendi, quanto eu gastei, tá certo? Para no fim do mês você fazer aquele balanço geral. Vamos ver se atingiu meta de vendas do mês. Eu precisava vender X bolos. Será que eu vendi, né? E aí a gente começa a analisar. Se não vendeu, por que não vendeu, né? A gente vai chegar nessa parte aí. A gente vai ter um diagnóstico. Vocês vão fazer um diagnóstico para saber no que vocês estão errando, tá? Controle de vendas, geralzão, é isso aqui. E aí, gente, divulgação, tá? Divulgação, eu falo que é a alma do negócio, né? Já falei anteriormente. Quando nós começamos, o que a gente se preocupa? Em fazer um bolo gostosão, bonito, né? Para agradar o nosso cliente. Só que, depois que a gente coloca ali todo aquele amor no que a gente produz, a gente lembra que vendas é primordial para o nosso negócio sobreviver. Então não adianta a gente fazer só por amor, né?
A gente tem que ter esse viés comercial, a gente tem que ganhar dinheiro com o nosso trabalho. E isso não tem nenhum problema, você pode fazer o que você ama e ganhar dinheiro com isso, porque é maravilhoso. Quando a gente ganha dinheiro com o que a gente ama, é algo maravilhoso. Eu falo que é você atingir o ápice, né? É você falar, poxa, eu vivo do que eu amo, né? E é por isso que nós estamos fazendo aqui esse projeto. Então, qual que é o intuito, né? Qual que é o objetivo? Fazer um bolo bonito, gostoso, agradar o cliente e vender muito, vender em escala. Porque para você ter retorno financeiro com bolos caseiros, não adianta você achar que você vai vender 5 bolinhos no dia, que você vai ter esse retorno. Não, a gente tem que vender em quantidade. E eu vou falar isso mais pra frente, quando a gente for discutir metas de vendas, tá? Vocês vão entender onde eu quero chegar. Então, a gente tem que fazer uma divulgação pesada, uma divulgação forte, tá? Por quê? Porque, como eu já falei várias vezes, vendas e divulgação caminham juntas. Quando a pessoa diz pra mim, Val, não tô vendendo, tá faltando divulgação. Ai, mas eu faço. Mais pra frente a gente vai entender melhor como que é essa questão de divulgação e você vai me dizer se você está fazendo uma divulgação efetiva ou não, tá certo? Então, isso aqui, ó, dentro da visão empreendedora, é primordial. Às vezes a gente fica só dentro da cozinha, preocupada em fazer a receita, preocupada em fazer o bolo, né? A gente parece que a cozinha engole a gente não consegue sair dali para nada. Mas pessoal, a gente precisa dedicar um tempo para isso, tá? E às vezes dá a sensação, quando a gente vai fazer a divulgação de um determinado produto, ela tá muito voltada aqui nas redes sociais, ela tá muito voltada em você fazer um banner digital, um cardápio digital. E quando a gente para fazer essas coisas, toma-se muito tempo. Eu já fiquei um dia inteiro para fazer cardápio digital. E aí a sensação que dá é que você não fez nada, mas aquele trabalho ali, aquele dia que você passou para se dedicar a isso, aquele dia que eu passo só para fazer fotografia dos meus produtos, porque eu fotografo todos os meus produtos e hoje eu já consigo até investir um pouco mais nas minhas fotos. Eu faço fotos com o celular também, mas hoje eu pago para uma pessoa fazer fotos profissionais para mim, é um investimento que eu faço, é um dinheiro que eu coloco ali, é um dia todo que eu me dedico ali a produção daquelas fotos, mas que aquilo, gente, no final, quando você coloca no Instagram, que você vê o cliente comentando, que você vê as pessoas encantadas com o seu trabalho, meu Deus, você fala, olha, foi o melhor investimento que eu fiz, tá? E aí às vezes dá a sensação que quando você faz essas coisas você não está fazendo nada, mas na verdade é esse trabalho que vai te trazer vendas, tá? Então é muito importante a gente dar atenção aqui sobre isso. E a gente vai ter uma aula todinha só para falar de divulgação, tá? E metas de vendas, né? Já falei um pouquinho das metas de vendas aqui no controle financeiro. A gente tem que ter metas de vendas, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu vou focar em vender X bolos para eu tirar o salário X. Você não pode pensar só no seu salário, tá? Não é só isso. Você tem que pensar que você tem que gerar dinheiro para você reinvestir no seu negócio, que você precisa ter um fluxo de caixa. O que seria o fluxo de caixa? É você ter ali na sua conta corrente, minimamente, o que você consegue pagar aquelas despesas de compras, sabe? Que você precisa pagar ali, às vezes, um fornecedor à vista, né? Porque quando você começa a comprar no mercado, assim que você abre o seu CNPJ, você ainda às vezes não tem crédito para boleto, né? Que às vezes você consegue boleto parcelado e etc. Mas assim que você inicia, você precisa ali minimamente de um caixa, que é o que a gente chama ali de um capital de giro, para você ir comprando com esses fornecedores, né? E quando a gente consegue comprar direto com o fornecedor, né? Quando a gente tem um CNPJ, que para isso precisa ter um CNPJ, e às vezes é um pedido que é até um pouquinho mais caro, como por exemplo embalagem, né? Embalagem eu compro direto com os fornecedores. E eu compro em quantidade porque existe um pedido mínimo. E é claro, eu tenho uma demanda para isso, né?
Hoje eu tenho uma demanda, eu utilizo todas aquelas embalagens, mas eu não utilizo de uma vez em uma semana. Às vezes fica estocado lá um mês, né? Compro uma quantidade que dá para um mês. Só que para isso a gente tem que ter ali um dinheirinho para poder investir nisso, certo? Então é aí que eu falo que a gente tem que tirar aí também um pouquinho para esse capital de giro, né? Para a gente conseguir pagar esses fornecedores que vai exigir um pagamento à vista, tá? Então focar não só no seu salário, mas focar em valores que você tem que determinar para reinvestir no seu negócio e também para ter esse fluxo de caixa, tá certo? Isso aqui são os pilares principais que eu considero que você tem que ter num negócio, tá? Se você conseguir ter uma boa visão disso tudo aqui, se você tiver um pouco de conhecimento disso tudo, é claro, né? Você vai precisar estudar, não é uma coisa, esses conhecimentos, eles são construídos, tá? Não é uma coisa que você vai aprender hoje, tá? Até quero enfatizar aqui que eu vou falar sobre esses assuntos com vocês, né? Nessas próximas aulas, mas não vai ser um assunto muito aprofundado, até porque a gente não tem tempo para aprofundar sobre isso e existe assim, ó, um conhecimento vasto sobre cada uma dessas coisas aqui, tá? Mas é uma forma de vocês começarem a ter uma noção e o que vocês identificarem, né, que vocês sabem menos, que vocês têm menos conhecimento, aí vocês aprofundam mais, tá? Vai buscando aí outras referências, tanto na literatura, como também às vezes jogando no YouTube, escutando outro profissional falar, né? Até mesmo para vocês terem uma visão diferente. Escuta o que eu falo e vai lá e escuta o que outra pessoa tá falando, vê o que faz mais sentido para você e para o seu negócio, tá? Então a gente tem que ter esse compromisso também de estudar, tá? Isso aqui são conhecimentos que a gente vai construindo. Eu não sabia de boa parte disso daqui quando eu comecei e eu fui construindo esses conhecimentos e hoje eu falo com segurança de cada um deles, tá? Porque isso daqui realmente é uma visão empreendedora, é esse conjunto todo aqui, tá certo? Então, vamos aí para mais um tópico da nossa aula. Então, vamos agora para o próximo tópico da nossa aula. Que ainda é sobre como empreender, mas agora eu quero falar para vocês um pouquinho desse significado, empreender, né? Muitas pessoas pensam assim, quem tem uma empresa é um empreendedor. Não, tá? Quem tem uma empresa é um empresário. Se você abrir um CNPJ, você é um empresário. Um empreendedor é aquele que tem ação, é aquele que enxerga o negócio como todo, pensa em estratégias para aplicar no negócio dele e tem como objetivo obter o melhor resultado possível, tá? Isso é empreender, é essa atitude diante dos desafios. E é você mesmo que tem que criar os seus desafios, tá? Então, se você está aí esperando para você ter um resultado do seu negócio, fazendo ali um bolo, postando vez ou outra na internet, esperando o feedback do seu cliente, você tá sem ação nenhuma. Ai, nossa, Val, mas que cruel, eu tô fazendo bolo, eu postei e tô aqui esperando o cliente dar o feedback. Sabia que até o feedback é a gente que tem que pedir do cliente? A gente não pode esperar ele dar o feedback por livre e espontânea vontade, tá? Então a gente tem que ter ação. E, por exemplo, rede social, gente, só postar não basta, tá? Não é só isso. A gente tem que fazer um trabalho muito mais intenso para você conseguir ter resultado, né? Senão, assim, você vai ficar esperando e você vai falar que não está dando certo, mas na verdade você está num ambiente totalmente confortável. O que de fato você está fazendo para poder ter um retorno daquilo? Vou dizer para você, se você está se sentindo confortável, está tendo pouco trabalho, não está tendo resultados como você esperava, significa que você está fazendo pouco, você está dentro da zona de conforto, precisa sair da zona de conforto. Empreender é totalmente desconfortável, nem pensa que vai ser gostoso porque está longe de ser gostoso, tá? Aí quando eu falo assim pro pessoal, olha, vai fazer um trabalho nas redes sociais, precisa
se mostrar nos stories, falar da sua história, precisa falar dos seus produtos. Aí eu recebo muitas mensagens, ai, nossa, mas eu tenho muita dificuldade, ai, nossa, mas eu tenho vergonha, ai, gente, mas é isso mesmo, não é gostoso fazer não. Quando eu comecei também, eu detestava, mas eu fazia mesmo assim, e eu postava e saía correndo. Falava, ó, nem me mostra, nem comenta comigo, falava para as meninas que trabalham comigo, pelo amor de Deus, nem fala que você me viu no stories. Porque eu não quero saber qual foi a sensação que eu passei, porque eu tinha muita vergonha também, né? Mas a gente vai perdendo isso com o tempo. E sabe como que a gente perde isso? Quando a gente percebe o resultado. Quando você vê o resultado, meu amor, aí você já não se importa mais com nada, tá? Você fala, nossa, eu tô tendo resultado com o meu trabalho, com o que eu tô fazendo, e é isso que eu quero, tá? Então, assim, isso é só um exemplo, tá? Mas, no geral, empreender é desconfortável, porque ele vai exigir que você saia da sua zona de conforto, que você busque conhecimentos que você não tem. Quando você vai buscar esses conhecimentos, muitas vezes no início você tem dificuldade de compreender, então você precisa rever aquele determinado tema mais de uma vez. Você precisa ver pessoas diferentes falando para você poder entender. Isso acontece muito na questão da precificação, né? Então, se você já assistiu algum conteúdo sobre precificação e aquilo que a pessoa falou, você não conseguiu assimilar, você não entendeu, tá bom, não desiste por aí. Não fala que é difícil e deixa pra lá. Não! É difícil, mas você vai aprender, tá? Vamos tirar esse bloqueio. A gente fica bloqueando a nossa mente, gente. Não bloqueia, tá? Vamos tirar esse bloqueio. É difícil, mas eu vou aprender, eu vou conseguir. Vai atrás de outro material, vê outra pessoa falando. Tenta conversar com alguém que é do meio, que possa te dar uma dica, tá? Então, é dessa forma aí que a gente vai construindo. E aí eu só quero deixar clara essa questão, que empreender é desconfortável. Você vai ter que sair da zona de conforto. Se tá gostosinho aí onde você tá, significa que você não tá fazendo o negócio certo. Outro dia uma aluna falou assim pra mim, nossa, Val, eu comecei, tava tudo indo, fluindo bem, mas agora eu tô começando a ter um pouco de dificuldade. Eu falei, meu amor, se você tá tendo dificuldade é porque você tá subindo pro próximo nível. Sempre que a gente vai trocando de nível, e vocês vão sentir isso, né? A gente começa um trabalho, né? Aí você faz ali e tal, sua divulgação tá acontecendo, você tá vendendo, aí você atingiu a sua meta. Aí agora você quer ir pra meta 2, né? Porque a gente tem metinha, meta e metona, né? A gente nunca pode ter uma meta só, a gente sempre tem que ter aquela meta blaster, assim. Então, aí você fez ali, atingiu a primeira metinha, você fala, uhul, você comemora, tal, consegui. Aí agora você fala, bom, agora vamos para a meta, que é aquela meta, né, intermediária. Aí você começa a ver que você está com um pouco mais de dificuldade, né? Que você não está conseguindo atingir ali a meta. Aí você precisa parar, olhar, ver o que você pode melhorar, o que não está dando certo. Quando você sente essa dificuldade, significa que você está subindo de nível, tá bom? Então, é bom isso. Sempre que você se deparar com uma dificuldade, você fala, nossa, cara, que bom! Tem algo novo que eu preciso aprender que está me desafiando. E eu vou conseguir isso. As pessoas que gostam de desafios, gente, são as pessoas que mais dão certo no mundo do empreender. Porque elas estão sempre dispostas a aprender algo novo, elas não se desanimam, sabe? Porque eu percebo que assim, o desânimo é uma coisa que persegue muita gente. As pessoas começam super animadas, aí na primeira crítica, a pessoa desiste. No primeiro erro, a pessoa desiste. Né? Esse desânimo não pode deixar invadir. A gente tem que estar sempre otimista, pensando, olha, não deu certo hoje, mas eu vou fazer de novo, amanhã vai dar. É assim que o empreendedor pensa, tá? Não deu certo hoje, mas amanhã vai dar, tá? Então, empreender, principal significado, ação e aceitar e enfrentar desafios, tá bom? Essas três coisas, tá? Ação, aceitar e enfrentar desafios. Isso é empreender, tá? Eu até trouxe aqui o significado de empreender, que eu pesquisei lá no nosso amigo Google, e ele fala assim, verbo transitivo direto, decidir realizar, ação, ok?
tarefa difícil e trabalhosa, que tem a ver com o desafio. Desafio é fácil? Não, é difícil, é trabalhoso. Tentar uma travessia arriscada, tá? Empreender também está muito relacionado a aceitar, né, riscos. Você tem que estar aí disposto a aceitar riscos. A gente não tem garantia de nada. O fato de eu estar fazendo esse projeto aqui, fazer essas 4 aulas, falar tudo isso aqui para você, não significa que você vai aplicar e que você vai ter resultados imediatos, tá? Isso às vezes leva tempo. Pode ser que se você fizer de uma forma muito intensa, se você se aprofundar ainda mais nos conhecimentos das coisas que eu vou falar aqui, você já vai ter um resultado maravilhoso logo de cara, mas nem sempre é assim. E isso é um risco que a gente assume. A gente tem que estar disposto, tá bom? A aceitar esses riscos, tá? E sempre com otimismo. Tá? Sempre com otimismo, a gente sempre tem que pensar que a gente vai arriscar, que vai tentar algo novo, algo diferente e que vai dar certo. Mas caso não dê certo alguma coisa, você para, respira, descansa, porque às vezes a gente só tá cansado. Teve dias que eu queria desistir só porque eu estava cansada, exausta. No começo eu fazia tudo, era eu e minha irmã só. A gente abria e fechava a nossa loja, que era pequenininha, 40 metros quadrados. Em épocas de datas comemorativas, eu virava a madrugada. E aí eu lembro que eu chegava, saía tarde, chegava cedo, entregava aquelas encomendas todas, né? E às vezes eu me sentia tão cansada. E às vezes eu olhava e falava, meu Deus, eu ainda não consegui o resultado que eu gostaria. Mas claro, eu não estava aplicando todo o potencial que eu tinha, né? Então faltava ali algumas estratégias. E aí nesses momentos eu queria desistir. E aí eu falo para você, se você estiver muito cansado, primeiro descansa, tá? Revigora as suas energias, faz uma oração, né? Pede a Deus clareza. Eu sempre peço para Deus clareza, para que Ele mostre os caminhos que eu não estou enxergando. Porque existe, tá bom? Existe caminhos. Às vezes a gente só não está enxergando. Por quê? Porque a gente é teimoso. A gente só olha uma direção só. Mas que coisa, né? Então, tem que respirar, se acalmar. Faz uma meditação, uma oração aí, de acordo com a sua crença. E pede clareza, para a gente enxergar novos caminhos. Tá certo? E aí falei aqui então, significado de empreender para vocês, lendo diretão, porque eu fiz uma pausa, né? Verbo transitivo direto, decidir realizar, tarefa difícil e trabalhosa, tentar e uma travessia arriscada. É isso, não é lindo? Empreender é lindo, porque depois que você enfrenta aí todos esses desafios, depois que você se arrisca e você conquista os resultados, você se sente um campeão. É maravilhoso a sensação, gente. E eu quero que vocês se sintam assim também, tá? Então agora a gente vai falar aqui para vocês um pouquinho das características que um empreendedor, uma empreendedora tem que ter, tá? Porque de fato, quem empreende, empreender, primeiro eu quero dizer uma coisa para vocês, não existe faculdade para isso, tá? Não existe curso que vai te tornar empreendedor. Isso é uma coisa que você vai construir. E o empreender, ele é muito pessoal, tá? Eu tô aqui compartilhando a minha perspectiva, a minha experiência com vocês, mas isso daqui foi dentro da minha vivência, né? Quero que essa minha vivência, né? Essa experiência que eu vou dividir aqui com vocês sirva de alguma forma, que te dê uma luz, uma clareza, uma direção, mas você tem que entender que você, como empreendedor, como empreendedora, vai construir os seus conhecimentos, tá bom? É uma coisa muito individual. Nem tudo que deu certo para mim pode ser que dê certo para você e vice-versa, tá bom? Mas é uma coisa que se constrói, não tem faculdade, não tem curso que vai te tornar empreendedor. É a vivência. E vou te dizer mais, sabe qual é a coisa que faz você aprender de verdade a ser empreendedor? Errar.
cair, ser criticado. São essas coisas que a gente torce o nariz, que a gente não quer receber crítica, que a gente não quer errar, que a gente acha que a gente é perfeito e a gente não é, porque nós somos seres humanos e seres humanos não são perfeitos, tá? Mas é tudo isso. Quando você erra, quando você recebe uma crítica, tá? É quando você tem a possibilidade de desenvolver coisas dentro de você, conhecimentos para te levar para um outro nível. Tá? Isso é primordial. Se você nunca errou na vida, meu Deus, não sei. Não conheço. Me fala mais sobre você. Você deve ser gênio, tá? Porque errar é humano e faz parte do caminho. E errar é ótimo, porque é a oportunidade que você tem de crescimento. Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre essas características, tá? Então, características de um empreendedor. Como eu já falei, aceitar e enfrentar desafios. Não desistir no primeiro erro. Meu Deus, eu recebo tantas mensagens no direct. Ai, Val, eu errei, eu não sei precificar, eu não sei divulgar, eu fiz e não tive resultado. O erro está muito relacionado com essas coisas, tá? Você sente que você está errando quando você não tem resultados. Gente, você tem que entender que o erro faz parte, é exatamente o que eu acabei de falar aqui, tá? Não desistir no primeiro erro, porque o erro ele faz parte do processo evolutivo, tá? Você só vai evoluir a partir dos seus erros. Se você não errar nunca, você concorda comigo que você vai estar sempre no mesmo lugar? Você nunca está errando. O que que vai te mover a uma direção diferente? A aprender uma coisa nova? A aceitar um desafio novo? Se você nunca erra. Então, erros, eu sei que a gente não gosta, é horrível quando você erra alguma coisa, mas é o que te faz crescer, tá? O que mais aqui de características? Não se abalar com as críticas. Meu Deus, críticas. Ô, coisa dolorosa, né? Como dói, gente, receber crítica, né? Principalmente quando se trata das nossas receitas, né? Quando a gente faz coisas que a gente acha assim maravilhoso, né? A gente entrega ali todo o nosso coração e aí a gente recebe uma crítica. Mas a gente não pode desistir na primeira crítica. E existem dois tipos de crítica, tá? Existe a crítica construtiva, que geralmente vai vir daquela pessoa que é o seu cliente, que sempre compra com você e ele vai falar, olha, dessa vez não estava tão gostoso como da última vez, né? Às vezes a gente recebe esse tipo de feedback. Ou, sei lá, você errou. Já aconteceu lá na loja das meninas esquecerem de pôr açúcar na massa. Numa remessa toda de bolo, 12 bolos. E foram vendidos 12. Eu recebi 12 reclamações. E aí a gente respira fundo quando isso acontece, né? E a gente conversa com o cliente para explicar, né? Que a gente tem todo o cuidado, todo um carinho na nossa produção, mas que dessa vez aconteceu uma falha e que a gente sente muito e pede desculpas por isso. E que se a pessoa aceitar, a gente vai oferecer outro produto, né, para ela consumir, que a gente não quer que ela fique com essa imagem da nossa empresa, do nosso produto, porque tudo que a gente faz com muito carinho, com muita atenção, mas infelizmente a gente não está livre de falhas. Quando a gente faz todo esse discurso para o cliente, sabe o que ele faz? Ele aceita gentilmente esse outro bolo que você vai oferecer para ele, tá? Porque isso é uma forma de você lidar com as suas falhas, tá? Então, às vezes a gente recebe críticas construtivas, críticas para a gente melhorar realmente a nossa receita. Quer um exemplo? Por exemplo, eu coloquei uma receita de bolo de leite que eu testei várias vezes na minha loja, que eu comercializei e que estava ótimo para mim, na minha concepção dos meus clientes ali, estava ótimo, estava dando tudo certo. Coloquei essa receita lá no curso. Muitos alunos falaram para mim que gostaram, mas tinha alguns que falavam para mim que não estava dando certo, que não estava ficando bom. Eu reavaliei a receita. Quando eu lancei, né, novamente o segundo curso ali, a outra turma, eu fui lá e mudei a receita. Eu fiz adaptações. Por quê? Porque eu tive mais
de 5 feedbacks relacionados a essa receita de alunos. Então eu não podia simplesmente deixar do jeito que estava, eu tinha que corrigir, tá? E é um curso. Nossa, Val, você tá errando no curso? Que é isso? Amor, eu erro também. Sou ser humano, faz parte. Outro dia também, uma pessoa falou uma receita que eu compartilhei aí com vocês no Instagram, gratuitamente. A pessoa falou que fez a receita, que não gostou da receita, que achou o bolo ruim. E aí, né, eu olhei pra ela e falei, olha, você é a primeira pessoa que tá falando pra mim que não gostou desse bolo, a primeira. Todo mundo que já fez a receita falou que gostou. Eu vendo esse bolo aqui na minha loja, vendo muito bem. E você é a primeira pessoa que está falando. Então, assim, se você está dizendo para mim que você seguiu toda a receita e que mesmo assim você não gostou, que você pesou tudo, porque ela me relatou que fez tudo exatamente como eu passei e não gostou, então talvez eu não tenha agradado o seu paladar. Pode ser que eu não agradei o seu paladar e tá tudo bem. E aí, esse é o segundo exemplo que eu queria te falar de crítica. Vai ter pessoas que vai criticar o seu trabalho simplesmente porque ela não gostou, porque não agradou o paladar dela. E a gente não é obrigado a agradar o mundo. Não é obrigado a agradar o mundo, tá? A gente tem que ter consciência disso. Então, a gente tem que saber separar os tipos de crítica. Quando for uma crítica que você reconhece que você falhou, você vai, diante do seu cliente, reconhecer a sua falha. Né? E você vai falar, eu vou corrigir isso no meu processo produtivo. Eu vou reavaliar uma receita se for necessário. Se mais de uma pessoa reclamou, você tem que reavaliar, né? Você não pode continuar fazendo a mesma receita e ignorar que as pessoas estão criticando, né? A gente tem que reavaliar. Agora, se uma única pessoa reclamou diante de um público que você já vendeu várias vezes, aquele bolo, aquela receita, que agrada todo mundo, que agrada todos os seus familiares, que agrada a sua equipe que trabalha com você. E uma pessoa está reclamando que não gostou do sabor, então é o paladar dela. É o paladar dela, né? E aí, nesse caso, a gente agradece o feedback. E é isso. E a vida segue. E a gente não vai morrer porque a gente vai receber crítica, porque elas vão existir, tá? Isso faz parte. O ser humano adora criticar, tá certo? Então, vida que segue, sorriso no rosto, alma leve para as coisas acontecerem e fluírem, tá bom? Vamos ter mais naturalidade aí com as críticas, vamos saber trabalhar melhor essas críticas, tá? Isso é uma característica fundamental. Senão, sabe o que vai acontecer? Se você é dessa pessoa, recebeu a crítica, aí você fica o dia inteiro, ai meu Deus, eu recebi uma crítica. Primeiro que você está ocupando o seu pensamento, sendo que você poderia estar pensando em uma estratégia no seu negócio, né? A nossa cabeça tem que estar sempre ocupada com coisas que vão dar resultado. Você ficar se remoendo porque você errou, porque você recebeu uma crítica ou coisa do tipo, não vai te levar a lugar nenhum. O erro já aconteceu, a falha já aconteceu, o que você vai fazer? Né? O que você pode fazer é remediar, é ir lá, conversar, fazer essas tratativas aqui que eu apresentei para vocês. Mas fora isso, não tem o que fazer, gente, tá? Então, para de se remoer, muda esse pensamento. Ai, mas eu sou assim. Não, mas dá para mudar, tá? Para de bater o pezinho e falar que eu sou assim. A gente consegue melhorar, tá bom? Todo mundo tem a capacidade de melhorar as coisas. A gente tem que melhorar a forma como a gente pensa, como a gente absorve as coisas. Se não, vou dizer para você, não empreenda, tá? Porque você vai receber crítica. Já adianto. E aí, passada essa questão de críticas, né? Uma característica que é, assim, fundamental é se manter em constante evolução, buscando conhecimentos e novas estratégias. Então, é aquilo que eu falei para vocês, da metinha, da meta e da metona. Eu vou começar com uma metinha, porque eu acabei de começar. Mas quando eu atingir a metinha, eu vou para a meta. E da meta, eu vou para a metona. E da metona, eu vou parar, eu vou olhar tudo que eu fiz e vou falar, bom, qual vai ser o meu desafio agora? Porque você tem que estar sempre com um desafio, tá? Sempre tem que existir um desafio na vida do empreendedor. Se não existir desafio, você para de produzir. E aí você deixa de empreender.
tá? E produzir, que eu falo, não é produzir receita não, é produzir conhecimento, é produzir estratégia, tá? Tem muita coisa aí para você estudar, se especializar, para você transmitir, para você ter um negócio. Se o seu sonho é ter uma franquia, maravilhoso. Vamos começar fazendo bolo em casa, depois eu quero um ateliê, depois eu quero uma loja, e da minha loja eu vou fazer ela ser um modelo perfeito para eu poder transformar numa franquia. Tá? Então tem que sempre existir um desafio para você estar em constante evolução. Ficar parado, gente, não é característica de empreendedor. Não é característica de empreendedor. E para você colher bons resultados, você precisa estar nesse movimento. É o tempo todo, tá? Você tem que estar animado o tempo todo. Tudo bem, tem dia que a gente não está tão animado. Aconteceu algum problema em casa, dá aquele desânimo. Eu até me permito, né? Tem dias que eu falo, olha, poxa vida, hoje eu vou me permitir, mas hoje eu me permito, né? Porque hoje eu já criei uma estrutura, hoje eu tô aqui gravando o curso para vocês, mas a minha equipe tá lá trabalhando. Eu passei lá hoje cedinho, 7 horas da manhã, orientei todo mundo, passei a produção, tá todo mundo lá trabalhando e vim para cá. E tô aqui na paz, porque fui eu que treinei cada uma delas. E são pessoas que a gente tem um excelente relacionamento, são mulheres maravilhosas, tá? Então aqui hoje eu tô me permitindo gravar esse conteúdo para vocês. Mas no meu começo eu não podia me dar esse luxo, então até nos dias que eu não estava bem, eu tinha que estar lá. Eu tinha que fazer acontecer. Por isso que eu vejo tanta gente saindo do nada e conseguindo coisas incríveis, porque quando você não tem opção, gente, é aquilo ou aquilo, né? Ou você faz ou você faz. Então, às vezes, você não ter opção nenhuma, você não ter nada, é a melhor coisa, porque é o que vai te dar gás para você conseguir, tá? Então, sempre tá nessa evolução. Essas são as principais características, tá certo? Então, fazendo aqui uma revisão geral, quais são as características de um empreendedor, de uma empreendedora? Aceitar e enfrentar desafios, não desistir, não se abalar com as críticas, evoluir sempre, tá bom? Isso aqui é o principal. Se você não tem essas características, tudo isso são habilidades que se desenvolve. A gente pode trabalhar isso e desenvolver, tá bom? É possível. É claro que vai exigir um pouco de você, porque vai contra a sua natureza, né? Tem pessoas que são mais pessimistas, outras que são mais otimistas, mas é possível trabalhar essas características dentro de você, tá certo? E aí, gente, a gente vai falar agora sobre diagnóstico, tá? Deixa eu mudar aqui. Então, diagnóstico, quando a gente vai no médico, né, que a gente relata, doutor, tô com uma dor de cabeça, tô sentindo isso, tal. A partir dos sintomas que você relata para o médico, ele te dá um diagnóstico. E agora a gente vai fazer um diagnóstico. Por que a gente vai fazer um diagnóstico? Porque eu recebo muita mensagem assim, ai Val, não sei onde eu tô errando, eu tô tentando, mas não tá dando certo. Então, talvez está faltando você fazer um diagnóstico para identificar quais são suas falhas, os seus erros, quais são suas deficiências para você melhorar, tá bom? Para você começar a trabalhar em cima disso, tá certo? Quer um exemplo? Por exemplo, que eu vou dar aqui um exemplo. Quando eu comecei com delivery, né? O que aconteceu? Alguns bolos davam 100% de certo no delivery, outros rachavam. Eu falei, olha, preciso fazer um diagnóstico. Fui analisar receita por receita, fui pensar qual que era a função dos ingredientes na receita e eu tive que adaptar as minhas receitas para ter massas mais estruturadas. Então, eu identifiquei qual que era o problema e eu fui resolver. É isso, diagnóstico é isso. Então, quando você começar a fazer algo que não está dando certo, que não está dando resultado, ou que você está recebendo muita crítica em cima daquilo, você precisa fazer um diagnóstico para avaliar o que pode ser. E quando você consegue identificar qual que é a causa, você consegue tratar.
correto? O médico ele só vai te dar um medicamento se ele souber qual que é a causa do seu problema. E aí ele vai tratar. Então é isso que nós temos que fazer com o nosso negócio também, tá bom? Tratar aquilo que não está dando certo. Então, nosso diagnóstico, descubra aonde você está errando. Eu recebo muitas mensagens assim, ai Val, tô tentando fazer tal coisa, não tá dando certo, mas a pessoa não sabe me dizer o que é que tá dando errado também. Ela sabe que não tá dando certo, mas ela não sabe o que é de errado. Então, a gente tem que fazer esse diagnóstico. E aí, como é que a gente faz esse diagnóstico? Perguntando para si mesmo algumas coisas. Então, entre as principais causas, quando a pessoa fala assim para mim, eu não tenho resultados com o meu negócio, mas ela não sabe o que está dando de errado. Eu acho que a principal pergunta que cada um tem que se fazer é: eu estou trabalhando com o objetivo de construir um negócio ou eu estou trabalhando por hobby? O que é trabalhar por hobby, gente? É você fazer alguma coisa que ocupe ali o seu tempo, que é gratificante, que vai te gerar uma renda, mas que você não está tão preocupado com essa renda, com o resultado disso, porque você já está fazendo ali o que você gosta, você está fazendo por amor e você já tem uma estrutura, então o resultado financeiro daquele negócio, ele não é assim o fator mais importante para você. Apesar de você ter o desejo de ter o próprio negócio, mas como você já tem uma estrutura, você não se preocupa tanto com isso. E aí eu pergunto, será que você não está agindo assim também? Você está fazendo isso com emoção, aí você fala que você quer construir um negócio, mas no fundo você está ali numa situação, de uma forma confortável e tá tudo bem, tá? Você não precisa trabalhar com bolos caseiros e fazer disso um negócio. É lógico, o objetivo aqui do projeto é para que você lucre com bolos caseiros, que você tenha resultados financeiros, que você faça disso um negócio, né? E que você viva de bolos caseiros. Esse é o objetivo aqui do projeto, né? Mas talvez, né, tem alguém que esteja me assistindo aqui que está fazendo porque aquilo preenche o tempo dela, é gostoso, ela tem prazer e satisfação em fazer um bolo bonito, gostoso para outras pessoas, mas que ela não está focada no resultado. O resultado não é o foco dela, apesar dela dizer que ela tem o sonho de querer ter o próprio negócio. Então, responda para si mesmo. Como é que você está se portando diante do seu negócio? Você tem trabalhado só com o amor de fazer, né? Porque quando a gente faz ali o que a gente ama, a gente, né? Eu chamo meus bolos de bebê. A gente coloca ali todo o carinho, toda a nossa emoção. E a gente acaba esquecendo, né, de pensar nessa questão do resultado. Mas a gente quer viver de bolos caseiros, só que a gente não quer pensar no resultado, porque quando a gente vai pensar em resultados, exige outras coisas de nós, coisas que não são tão gostosinhas de fazer. E eu quero lembrar para vocês que trabalho sempre vai ser trabalho. Sempre vai existir uma coisa que você não gosta tanto. Porque é trabalho, ainda que você faça o que você ama, sempre vai ter alguma coisa, tá? Então, pensem nisso, respondam essa pergunta. Você está trabalhando voltada para ter um negócio de bolos caseiros ou você está trabalhando só com a parte afetiva de fazer isso? De fazer porque você gosta, porque você ama? Porque se for esse caso, você está trabalhando por hobby, tá certo? E aí a gente tem que ter isso muito claro na nossa cabeça. E tudo bem de você não trabalhar de você só trabalhar por hobby. Mas aí você não pode ficar reclamando que você não tem resultado, porque você não está empenhando a energia necessária para fazer disso um negócio, tá bom? Então, é só esclarecer isso dentro de você. E a resposta que for, aceita, né? E segue, tá bom? Sabe aqueles erros que a gente sempre repete? Às vezes acontece isso, né? Da gente ver aqueles erros se repetirem, os principais erros. Por exemplo, no meu começo, eu sabia que eu errava na precificação. Eu calculava ali por cima, mas eu não queria dar muita atenção para aquilo, porque não era um assunto que eu tinha prazer de estudar, de ir atrás de conhecimento.
Mas eu sabia que aquele erro se repetia sempre. Como que eu sabia? Porque o meu negócio não dava resultado. Eu não tinha o faturamento que eu gostaria no fim do mês, né? Mas e era um erro que se repetia. Então, esse erro ele só parou de se repetir no dia que eu olhei para ele e falei assim, olha, não vou errar mais. Eu já sei que eu erro nisso daqui. E eu preciso me esforçar para eu poder mudar isso. A partir de hoje eu não vou errar mais. E aí são compromissos que você assume com você mesma, tá? E quando você assumir um compromisso com você mesma, cumpra, né? Porque é engraçado, a gente é ótimo para ser ali comprometido com os outros, mas quando a gente tem que ser comprometido com nós mesmos, muitas vezes a gente falha, né? Então, assim, assumir o compromisso de que você vai mudar uma postura, de que você vai aprender um novo conhecimento, de que você vai aplicar esse conhecimento, porque não é só estudar, é aplicar. De nada adianta eu ficar aqui falando para vocês, nessas 4 aulas, tagarelar, você escutar, não anotar nada e não aplicar no seu negócio. Não vai adiantar, só você ouvir o que eu tô te falando não vai mudar o seu negócio. O que vai mudar é a ação. Lembra o que eu falei lá sobre empreender? É a ação, é aplicar dentro do negócio. Então, identifique os principais erros, tá certo? Busque ali um remédio para aquilo, você já achou o diagnóstico. Agora, busque um remédio e faça o tratamento. Faça o tratamento correto. Nada de pular. Todo mundo fala, toma 7 dias de antibiótico. No 3º você não toma mais, né? Críticas. Como eu falei para vocês, críticas, gente. O que acontece? Ela não é gostosa de receber. Nunca é. A gente não quer ser criticado. Mas é o que eu falei, você precisa saber separar uma crítica construtiva de uma crítica que simplesmente não agradou. Uma vez que você percebe que tem uma crítica se repetindo, você precisa fazer algo a respeito, você não pode ignorar. Ah, não é, a pessoa não gostou, deixa pra lá, é o paladar dela. Não, não é bem assim. Se repetiu, a gente precisa parar e analisar, tá bom? A gente tem que ter um bom senso, uma delicadeza, uma sutileza para absorver isso. Às vezes é difícil a gente conseguir separar, mas é um treino e você vai ficando bom com o treino, tá? Você vai lapidando isso. Então, sempre que tiver críticas que estão se repetindo, para, analisa e veja o que você pode melhorar, tá bom? Deficiências. A deficiência, ela tá muito relacionada com os erros, tá? Quando a gente erra alguma coisa, significa que a gente ainda não tem o conhecimento necessário e por isso a gente está errando no processo. E isso, quando a gente não tem o conhecimento necessário, o que significa isso? Que a gente tem uma deficiência desse conhecimento. Às vezes a gente tem esse conhecimento parcialmente. Eu tinha uma noção sobre precificar, mas eu não tinha um conhecimento muito aprofundado, né? Então era uma deficiência da minha parte e eu queria ir empurrando com a barriga, mas enquanto eu empurrei com a barriga eu não tive resultado. Então, quando você identificar que você não é tão bom numa coisa, quer mais um exemplo? Marketing digital. Quando eu comecei a fazer as minhas divulgações dentro das redes sociais, comecei postando as fotinhos e tal, mas eu via que não tinha ali muita interação, muito engajamento, né? E aí eu descobri que tinha estratégias para você fazer isso e para você conseguir mais engajamento, para você crescer, para você mostrar o seu anúncio para pessoas que realmente estivessem interessadas no seu produto. Então, assim, eu tinha uma deficiência, eu fazia só intuitivamente, mas eu precisei aprofundar os meus conhecimentos para, de fato, obter resultados. Então, não basta ter conhecimento superficial. Uma vez que você identificou que você não domina a rede social, que você não domina a divulgação na rede social, você vai mergulhar de cabeça e estudar sobre isso. E, gente, no YouTube tem uma infinidade de gente falando sobre esses assuntos. Porque às vezes o pessoal me pergunta, Val, você fez curso? Sim, fiz alguns cursos, mas antes de fazer alguns cursos, eu assisti vários vídeos
de várias pessoas diferentes falando no YouTube, para que eu conseguisse ali ver, né, opiniões diferentes, conseguisse entender, porque leva um tempo para você absorver, entender, e aí na hora que eu consegui ter uma visão de um todo, eu fui atrás de um curso mais aprofundado, para eu poder ter esse conhecimento, né, de uma forma mais segura. Mas vocês percebem que é uma busca, e é a partir do momento que você identifica. Se você não identificar ou se você não aceitar que você tem uma determinada deficiência, como é que você vai buscar? Como é que você vai tratar isso? Tá certo? E aí é o que eu já falei aqui, né? Erros, eles estão aí pra gente corrigi-los. Comecei a fazer a divulgação nas redes sociais. Vi que não tá dando resultado. Vamos atrás. Vamos ver o que a gente pode melhorar, o que eu falhei, por que não teve interação no meu post. Vou tentar entender. Lá no Instagram tem umas métricas. Eu ainda não entendo dessas métricas. A gente tem que ir atrás, porque nada cai do céu. E tudo depende única e exclusivamente de você. Então, agora eu vou te falar uma coisa. A galera do mimimi. Ai, vou falar, porque olha, tem uma coisa que eu não tenho paciência com mimimi. Chega de desculpa, gente. Quando você fala assim, eu não sei uma coisa, né? Às vezes eu recebo umas mensagens. Ai, não sei divulgar, não sei precificar. Aí eu falo, eu dou dicas. Gente, eu dou tanta dica, sabe? Eu falo, olha, estuda sobre isso. Como eu já falei anteriormente, joga lá no YouTube, joga no Google. Tenta achar um profissional da área que esteja falando sobre o assunto para você compreender. Aí a pessoa fala, eu simplesmente não sei, eu tenho muitos problemas, eu tenho 3 filhos, eu tenho... Para de desculpa. Então, se você não consegue, se você não está disposto, então simplesmente para de fazer e deixa de reclamar. É simples assim. Agora, se você quer ter resultado, isso não cai do céu. É como eu falei, empreender não é gostoso. Tá? É desconfortável. E tudo que é desconfortável exige uma atitude de você. Exige que você vá atrás para você aprender, para você aplicar, porque só aprender não adianta, tá? Outro dia eu falei com uma pessoa, ela, eu tenho todas as minhas fotos aqui, mas eu não sei como publicar. Oi? Você tem toda a galeria de fotos dos seus produtos e você não publica? Ela, como é que eu faço isso? Eu falo, publicando. Ai, mas e se não engajar? Você só vai descobrir se você publicar, né? Então, assim, gente, é colocar em prática. Não basta ter a teoria, tem que pôr em prática. E para de desculpa. Para de ficar justificando para você mesmo que você não consegue por isso, por isso e por isso. Horas. Então, se você for ficar com toda essa justificativa, eu vou te falar uma coisa. Para a aula por aqui, não assiste mais, tá bom? Não assiste mais, porque isso aqui não é para você. Tá certo? Ou então você muda o seu pensamento. Você muda o seu pensamento, você muda a sua atitude. Porque é só assim que a gente consegue as coisas na vida, tá? E eu não vou falar que para você viver de bolos caseiros é mamão com açúcar. Não é não, tá? Não é. Exige trabalho e bastante trabalho. E tem que estar disposto. Mas é o que eu falei, quando a gente estabelece metas, que a gente enfrenta os desafios e que a gente alcança os resultados, a gente se sente um campeão. Você quer se sentir um campeão? Então, bora depositar energia nisso daí. Bora pôr em prática. Tá certo? E vem muito de encontro aqui, ó, com esse tópico que eu coloquei para vocês. Mudança de atitude. Então, assim, reconheça. Se você é do mimimi, reconheça que você é do mimimi. E fale, olha, a partir de agora eu não vou ser mais. A gente tem que reconhecer. Porque geralmente quem é do mimimi não quer reconhecer que é. Então, reconheça que você fica dando desculpa para você o tempo todo e fale, a partir de agora eu não vou dar mais.
Muda o seu pensamento. Isso não é pensamento de gente empreendedora. Pessoa empreendedora vai atrás e faz acontecer. O conhecimento, gente, ele transforma. Quanto mais você aprende, mais você quer aprender. Quando você atinge uma meta, que você conquista um resultado, você quer o dobro. E é assim. E é gostoso. É uma competição gostosa que você cria para si mesmo, para o seu negócio. Você fica orgulhoso. Você fala, nossa, fui eu que construí isso daqui. A Dona Lu Doces é minha loja. Aquela equipe que está lá trabalhando, que está me representando, é minha equipe, fui eu que treinei. É gostoso, o conhecimento ele é transformador. E é o que eu falei, você não vai se tornar um empreendedor do dia para a noite, mas você vai nesse processo, sempre nessa busca, tá? De enfrentar os desafios. Ação, a gente tem que ter ação, se arriscar e parar de criar objeções, que é o que eu falei do mimimi, tá? Então é isso, meus amores. Isso é visão empreendedora, isso são características de um empreendedor. E por que que eu comecei esse projeto falando isso? Porque se você não tiver essa disposição, se você não tiver essa garra, se você for uma pessoa que não quer todo esse desgaste, porque de certa forma isso é um desgaste, né? Mas um desgaste para você ficar bom, ficar melhor. Então eu falo para você que talvez esse não seja o caminho, se você não tiver disposto, tá? Tem que ter disposição, tem que ter energia, tem que ter pensamento positivo, perseverança, tem que acreditar para o negócio acontecer. A primeira pessoa que tem que acreditar no seu negócio é você. Quando a gente começa, tem um monte de gente para meter o bedelho, para falar que vai dar errado, para criticar o seu trabalho, tá? Mas quem tem que acreditar no seu negócio é você. E uma vez que você acredita, você traça as suas metas, você cria os seus desafios, você alcança resultados. E aí quando você alcança resultados, é tão gostoso. É tão gostoso quando você conquista algo e aí você vê aquela pessoa que criticou você lá no começo vir te dar parabéns. E aí você olha assim para a cara dela, você dá um sorriso e você fala, eu não vou dizer nada, porque essa batalha é minha e eu não devo nada para ninguém. E aí você só agradece, né? Então, assim, são conquistas, tá? É maravilhoso empreender, apesar, né, dessa dedicação, de tudo isso. É delicioso empreender. Eu posso garantir para vocês que os primeiros resultados, eles são, assim, inesquecíveis, tá? E o principal resultado de todos, assim, vou dizer para vocês, pelo menos para mim, foi no dia que a minha loja ela teve um faturamento assim excepcional, né? Que eu paguei todas as minhas despesas, que eu tirei o meu salário e que sobrou dinheiro ali para eu poder fazer algo mais, reinvestir, fazer um curso, comprar equipamentos. Nossa, foi assim uma sensação maravilhosa e eu quero que vocês tenham essa sensação também. Então eu encerro a nossa aula por aqui. Quero que vocês façam o diagnóstico, tá bom? Respondam aquelas perguntas. Pensem analisem se dentro daquelas características que eu falei de um empreendedor, se tem alguma coisa ali que você ainda não desenvolveu, tá? Que são desenvolvimentos ali de características pessoais. E começa a trabalhar isso, começa a mudar o seu pensamento. Sabe aquele livro, O Segredo, que fala que tudo que você pensa, você atrai? Eu acredito demais nisso, né? Por isso que eu só emano energia boa para o universo, porque eu só quero receber o que é bom, tá certo? Então façam aí esse diagnóstico, essa análise do perfil empreendedor de vocês, né? Olhem ali para todas aquelas coisas que eu falei, que são importantes, que são pilares dentro de um negócio. Comecem a estudar sobre isso, comecem a buscar referências de profissionais que falam sobre isso, tá bom?
para você ir construindo o seu conhecimento, para você se formar um empreendedor. Como eu falei, você não vai se tornar um empreendedor do dia para a noite, mas a vivência vai formar você um empreendedor. Encerro essa aula por aqui e amanhã nós vamos falar sobre precificação e a gente vai parar de dizer que precificação é difícil. Muito obrigada por você ter acompanhado essa aula. Espero que de alguma forma eu tenha contribuído, ainda que seja só uma vírgula, mas se eu tiver contribuído uma vírgula com você, eu já estou feliz. Até a próxima!